Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Antes de começar a videoaula, quero esclarecer um ponto muito importante. Essa aula ela não substitui o estudo prévio necessário para a realização de determinada prova. Ela é apenas um complemento para seu estudo ou apenas uma revisão, ok? Sem mais delongas, vamos começar com a primeira aula, que foi sobre córtex cerebral. Na primeira aula, antes de começar ela, temos que entender alguns conceitos básicos e importantes que já estamos cansados de estudar. Primeiro, o que é uma substância branca e uma substância cinzenta? Substância branca, ela é definida por possuir grandes quantidades de axônios. E os axônios são compostos por mielina. A mielina é composta basicamente de lipídio, e o lipídio ele é branco, tá? Por isso fica denominado substância branca. Já a substância cinzenta, ela é uma característica dela é a ausência de axônios, ausência de mielina, desculpa. Então por isso fica o nome substância cinzenta. Compreendendo esses conceitos, vamos entrar então para as camadas do córtex cerebral, que é um dos objetivos dessa aula, certo? O córtex cerebral ele é predominantemente formado por substância cinzenta, certo? Então vamos anotar aqui no quadro explicativo, córtex cerebral, substância cinzenta. Substância cinzenta. Basicamente essa aula vai falar sobre as camadas do córtex cerebral e posteriormente do cerebelo. Então a primeira camada que nós temos é a chamada camada molecular, tá? E aí eu vou falando as características e vocês vão anotando, porque o quadro autoexplicativo aqui ele é muito limitado de espaço, tá? Na camada molecular nós temos, ela é mais clara, você tem poucas células nela, tem pouco interneurônios, e uma célula característica dela são as células horizontais de Cajal, tá? Eu posso até anotar aqui, vamos lá. Células de Cajal. Próxima camada é a camada granular externa. A camada granular externa ela tem como característica ser composta por células estreladas ou ganglionares. Só isso. Próxima camada nós temos camada piramidal externa. Camada piramidal externa. E qual que é a característica dela? Ela é a camada que possui a maior quantidade de células piramidais, certo? Próxima camada que nós temos é a camada granular interna. A camada granular interna é a camada que possui a maior densidade de células e maior densidade de interneurônios, beleza? Próxima camada que nós temos é a camada ganglionar ou camada piramidal interna. A característica dessa camada é que quanto mais profundo você estiver nela, maior o tamanho do corpo celular daquele neurônio. Simples assim. Próxima camada que nós temos é a camada de células polimórficas. E o próprio nome já diz, são compostas por células polimórficas, ok? E por fim, por último, nós temos a substância branca, tá? De córtex cerebral é isso basicamente, certo? Agora partindo para o cerebelo, que ele tem poucas camadas, é bem mais simples que o córtex. Vamos anotar aqui, vou botar em outra caneta. Cerebelo
Cerebelo. O cerebelo você vai ter também uma camada molecular, tá? Porém, aqui você tem uma diferença, e preste muita atenção. Na camada molecular do cerebelo, você tem ausência de células, tá? No córtex cerebral, você tem poucas células, beleza? Segunda camada do cerebelo, ela é muito específica dela, tá? Inclusive, o professor X pode dar um testinho, sei lá, falando que é um especificador do cerebelo, tá? Que é a camada de células de Purkinje. Beleza, galera? E por último, a gente tem, na última camada do cerebelo, nós temos a camada de células. Caramba, qual que era a última camada do cerebelo? Será que não tem camada? Ou eu esqueci? Eu acho que não tinha camada na terceira. Camada de células. É isso. Galera, da primeira aula é isso. É muito simples. Você sabendo as camadas do córtex cerebral e do cerebelo, tá jóia, beleza? Vamos partir para a segunda aula agora, que vai ser sobre dermatoses inflamatórias. Cara, eu acho que tem uma camada aqui, só um minuto, galera. Deixa eu tentar lembrar. Mas eu acho que tinha uma terceira camada. Camada molecular, células tipo Purkinje, camada... Ou será que não tem? Tá, depois eu confirmo. Próxima aula é sobre dermatoses inflamatórias. Bom, quais dermatoses a gente vai estudar? Psoríase, dermatite seborreica e líquen plano, tá? Antes de começar a aula propriamente dita, a gente tem que entender alguns conceitos também, tá? Nesse caso, a gente tem que relembrar as camadas da célula, ok? Basicamente, camada córnea, lúcida, granulosa, espinhosa, basal e a derme. Beleza, galera? Anotem se vocês não lembram, tá? Algumas características dessas camadas, tá? Por exemplo, nós temos aqui, vamos supor, as camadas da pele. Tá? Fingindo. Qual que é a duração média para uma célula atravessar essas camadas? 30 dias, mais ou menos, tá? Vou deixar anotado aqui. 30 dias. Outra característica que nós temos que saber, da camada córnea, ela é uma camada que possui muita queratina, certo? Na ausência de núcleo celular. Guardem essa informação que eu vou comentar quando a gente falar de psoríase, tá? Outra informação importante, o único local de proliferação celular é na camada basal. Beleza, galera? Entendendo esses conceitos, vamos entrar então na psoríase. Psoríase. Tá. Pessoal, a aula número 2 e a aula número 3 é muito provável que ela seja cobrada da seguinte maneira. O professor X dá um texto, tá? Com várias informações e ele pede para você o possível diagnóstico, tá? Ou também ele pode fazer isso por meio de testinho. Então, eu vou falando as principais características e com certeza as que estão no quadro explicativo serão as mais importantes, tá? Psoríase nada mais nada menos que é uma placa rosada, né, bem delimitada, com pouca aderência caracteristicamente. Pode ser às vezes um prata, branco, prateado, né? E ela é basicamente causada por uma reação de hipersensibilidade do tipo 4, tá? Então vamos anotar aqui, hipersensibilidade
do tipo 4, certo? Uma reação de hipersensibilidade do tipo 4, no caso da psoríase, como que vai acontecer? A gente vai ter a presença de diversas células numa cascata, numa reação em cascata, né? As principais que eu vou destacar aqui são CD4, T-Helper1, vamos por o TH17, vamos por o CD8+, tá? Esses componentes, essas células, eles medeiam a produção de várias citocinas inflamatórias. Dentre elas, as mais importantes: fator de necrose tumoral, interferon do tipo gama, interleucina 2, interleucina 17, tá? Todas essas contribuem para um processo inflamatório. Beleza, galera? Na psoríase, agora muito importante, nós temos o sinal de Auspitz. O sinal de Auspitz, nada mais nada menos, é um sangramento pontiforme que você faz quando você coça a lesão da psoríase. E detalhe, não é um coçar muito forte, é uma simples passada de unha, você já vê um sangramento pontiforme. Essa é uma característica que o professor número X pode colocar no texto. Sinal de Auspitz. Auspitz, tá? Outra característica que nós vamos ter: o tempo de atravessar essas camadas que eu falei no início da aula, ele é diminuído. Ele passa a ser de 1 semana, mais ou menos. Por quê? Devido à proliferação fora da camada basal. Ou seja, a gente já quebra uma regra que a gente falou no início da aula. Beleza? Outra coisa que acontece é paraqueratose. Paraqueratose é o processo, vamos anotar aqui, paraqueratose. Paraqueratose é o processo de acumular queratina com núcleos, certo? Então a gente quebra outra regra. Lembra que eu falei que na camada córnea a gente tem queratina na ausência de núcleos, certo? Paraqueratose. Outra coisa que acontece: acantose. A acantose seria a formação a perda das cristas epiteliais, formação de cristas epiteliais pela proliferação do extrato espinhoso, tá? Acantose. Perda, viu, galera? Falei errado. Perda das cristas epiteliais pela formação, proliferação da membrana espinhosa, tá? Perda das cristas epiteliais. Nós vamos ter também na psoríase epiderme achatada, supraachatada, né? Supraachatada. Eita, pega que vento. Nós vamos ter também microabscessos de Munro. Microabscessos de Munro. Nós vamos ter também infiltrado inflamatório, é lógico, com toda essa reação, tá? Infiltrado inflamatório. Beleza, galera? De psoríase, basicamente, essas são as principais características, tá? Vamos mudar a parte do quadro explicativo. A próxima que a gente vai estudar é a dermatite seborreica. A dermatite seborreica, ela é mais comum de acontecer em regiões com alta densidade de glândulas sebáceas, tá?
Era muito associada também com a doença de Parkinson e ela facilita a colonização de certas espécies de fungos, tá? Também a dermatose mais comum em pacientes com AIDS, tá? O que nós temos que saber sobre a dermatite seborreica? As características que podem ser cobradas dela são paraqueratose, tá? Também pode ter, assim como na psoríase. Exocitose de neutrófilos. Exocitose de neutrófilos. E o processo chamado espongiose. A espongiose é um edema intracelular, tá? Um detalhe, a espongiose ela pode estar presente também na psoríase, só que em menor quantidade. Eu diria que uma quantidade mínima, tá? Ela é muito mais característica da dermatite seborreica, tá? Não tenha dúvidas disso. Só falando por desencargo de consciência, pois na última aula o professor X deu um testinho, né, em que colocava espongiose dentro de uma alternativa, dentro de uma questão em que a resposta era psoríase, tá? Bom, de dermatite seborreica basicamente é isso, muito simples. E o próximo, último, é o líquen plano. O líquen plano, a gente já começa falando sobre os 4P. 4P, que seria púrpura, poligonal, pruriginoso e pápula. Tá. Pápula, púrpura, poligonal, pruriginoso. No líquen plano, 60% dos pacientes que apresentam lesões cutâneas de líquen plano apresentam também lesões orais, certo? Isso é um dado muito importante, porque essas lesões orais de líquen plano têm a possibilidade de se evoluírem para câncer. Então vamos anotar esse dado também. Mas fique atento, somente na lesão oral, beleza? O que nós temos também? A gente vai ter os linfócitos. Vamos fingir que são linfócitos. Os linfócitos atacando as células da epiderme diretamente, gerando uma reação liquenoide nesse local, em que a epiderme ela fica basicamente, que a gente chama de epiderme em dentes de serra, tá? Essa é uma característica muito importante, vamos anotar aqui. Epiderme em dente de serra. Outra característica do líquen plano, hiperqueratose. Outra característica, hipergranulose. Outra característica também, corpos de Sirrati. Corpos de Sirrati é um queratinócito apoptótico, né? Apoptótico por quê? Porque ele está morrendo, beleza? Corpos de Sirrati. Corpos de Sirrati. Bom, de líquen plano, basicamente, acho que é isso. Bom, dessa aula se foi, vamos para a terceira aula. Terceira aula a gente vai falar de dermatoses bolhosas. Dermatoses bolhosas. Dermatoses bolhosas. Também temos que compreender alguns conceitos, tá? Dentre eles, algumas estruturas ligadas à membrana plasmática. A gente tem 3 tipos de estruturas: de adesão, oclusão e comunicação. Nessa aula a gente vai estudar sobre as de adesão, mais especificamente desmossomo e hemidesmossomo.
O desmossomo é uma estrutura que vai conectar o citoesqueleto de uma célula com o citoesqueleto de uma célula vizinha, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber, quais são os elementos necessários para produzir essa fixação, tá? Então vamos para o quadro explicativo. Eu vou desenhar aqui duas células. Quais são os elementos necessários? São três. Primeiro, uma placa de ancoragem. Segundo, filamentos de queratina, que vão sustentar. E o terceiro, filamentos transmembrana, que vão de uma célula a outra, que no caso são caderinas, mais especificamente desmogleínas. Para essa aula nós temos que saber duas desmogleínas, DSG1 e DSG3. Qual que é a diferença de uma DSG1 e de uma DSG3? A DSG1 ela manifesta mais na porção superficial do epitélio. A DSG3 ela manifesta mais na porção basal do epitélio, tá? Então vamos desenhar tudo isso que eu falei. Primeiro nós temos aqui a placa de ancoragem, tá? Placa de ancoragem. Filamentos de actina de queratina vão estar aqui na célula, tá? E os filamentos transmembrana, tá? Agora vamos supor, nós temos aqui o epitélio. Vamos desenhar como se fosse um epitélio. Se aqui na porção superficial do epitélio tem mais DSG1, ok? Ligando uma célula a outra. Na porção mais basal do epitélio se encontra mais DSG3, tá? Por que isso é importante? Se a gente saber a localização de cada um, nós entendemos mais ou menos a localização da formação das bolhas, beleza? Isso foi referente ao desmossomo, mas e o hemidesmossomo? O hemidesmossomo, ele basicamente liga o desmossomo à membrana basal, certo? Ou ao tecido conjuntivo, tá? O hemidesmossomo ele é um pouquinho diferente, tá? O filamento transmembrana dele não é uma desmogleína, ele é o BPA-G2, tá? Vamos escrever aqui, BPA-G2, isso no hemidesmossomo, tá? Então, vamos desenhar para ficar mais entendível. Se nós temos aqui, aqui tinha que ser de azul, cara. Mas tá bom. Tá. Aqui nós vamos ter DSG3, tá? Porque a gente está na porção mais basal do epitélio. Aqui já seria tecido conjuntivo, ok? O hemidesmossomo, então, como eu disse, ele liga o desmossomo à membrana basal ao tecido conjuntivo, tá? Então ele vai pegar e vai ligar o desmossomo assim, através do quê? Do filamento transmembrana que se chama BPA-G2. Então isso daqui é o BPA-G2, ok? O BPA-G2 se ligam às fibrilas de ancoragem, que são isso que eu desenhei em vermelho, que se chamam reticulinas, ok? Por que eu estou perdendo tempo falando tudo sobre isso? Agora eu vou falar sobre as bolhas. Por quê? Se a gente tem destruição
de DSG1, nós vamos ter uma bolha mais ou menos assim, ó. Nossa, eu sou muito desenho. Mas tá bom. Aqui é uma seta. Nós vamos ter uma bolha mais para cima. Se nós tiver uma destruição de DSG3, nós vamos ter uma bolha mais para baixo. Nossa, eu não sei desenhar. Tá? Uma bolha mais para baixo. Agora, se nós tivermos uma destruição no M-desmossomo, a gente já vai ter uma bolha. Essas bolhas daqui, percebam, estão acima da membrana basal. Se nós tivermos uma destruição do M-desmossomo, nós vamos ter uma bolha entre a epiderme e a derme já, beleza? Então, entrando agora de fato nas doenças, a primeira que nós vamos falar é o pênfigo. Definição do pênfigo: doença bolhosa causada por anticorpos, tá? E esses anticorpos causam uma dissolução das junções entre células, tá? Existem vários tipos de pênfigo: vulgar, foliáceo, eritematoso, paraneoplásico, de Rayleigh. Vamos estudar todos esses? Não. Vamos estudar os que o professor falou, é lógico. Então vamos começar com o pênfigo vulgar, tá? Pênfigo vulgar. Pênfigo vulgar, galera, é o tipo mais comum. Epidemiologicamente, ele representa cerca de 80% dos casos, tá? O pênfigo vulgar, ele está mais em áreas da mucosa, assim, e ele tem, já vamos começar com as características, né? Porque assim como na aula número 2, é bem provável que o professor X vai cobrar isso como um possível diagnóstico depois dele dar um texto, tá? O sinal de Nikolsky. Sinal de Nikolsky. Temos também que ele é uma destruição do DSG3, tá? Então você já pensa, se é DSG3, DSG3 manifesta onde? Na porção mais basal do epitélio. Então a bolha é mais para baixo, tá? Contra DSG3. Aqui você também tem acantose. Acantólise. Me perdoa. Aqui vai um ponto importante antes de eu escrever. Não confundam, como eu acabei de fazer, acantose da psoríase com acantólise. São termos totalmente diferentes. Provável que o professor X possa colocar esses termos em diversos testes e que a exclusão desses termos levará você à alternativa correta, tá? Então, o que é a acantólise? A acantólise é a perda das junções celulares e a formação de uma célula acantolítica que pode ser chamada de célula de Tzanck. A célula acantolítica é essa célula aqui, ó. Essa célula que está sozinha. Perceba-se, ela perdeu todas as junções celulares, que ela deixou de ser quadrada, ela volta a ser redonda, tá? Aqui é uma célula acantolítica, essa é uma célula acantolítica, beleza? Essa é a mais importante, assim, essa é aquilo lá que se você ler essa frase que eu vou falar agora, se você ler essa frase, você não precisa ler mais nenhuma palavra, nenhuma vírgula e nenhum ponto.
tá? Você já mata a questão. É o típico fatiou e cortou. Você já vai para a próxima. Padrão em fileira de lápide. Se você leu essa frase, não pensa, pênfigo vulgar e vai para a próxima, tá? Bom, de pênfigo tá bom. Vamos pro próximo. Não, de pênfigo vulgar, tá? Vamos pro próximo que é o pênfigo foliáceo. Pênfigo foliáceo. Bom, o pênfigo foliáceo é muito simples. Ele tem muito dado epidemiológico, tá? Então pode ser que esses sejam as características que estejam presentes no texto da alternativa, tá? Por exemplo, o pênfigo foliáceo ele é endêmico no Brasil, mais especificamente na região do Mato Grosso do Sul, tá? Também ele pode ser conhecido como fogo selvagem. Fogo selvagem. E ele tem um cheiro que o professor falou que é como se fosse um cheiro de ninho de rato, tá? O pênfigo foliáceo, diferente do vulgar, ele é contra o DSG1, tá? Vamos anotar aqui. Contra DSG1. Se ele é contra o DSG1 e o DSG1 tem mais concentração na porção superficial do epitélio, então a bolha ela é mais superficial, tá? Sim. E aqui a gente tem a acantólise também, a presença de uma célula acantolítica, tá? É igual o exemplo que eu dei aqui na folha anterior. Aqui, ó. Esse seria o pênfigo foliáceo ou fogo selvagem. E vamos para o último, que é o pênfigo bolhoso. Não, pênfigo não. Pênfigoide bolhoso. Cuidado, galera. Não é pênfigo bolhoso. É pênfigoide bolhoso. Se você escrever pênfigo bolhoso, o professor vai zerar a questão. Isso foi comentado em sala de aula, tá? Não confunda. Pênfigo é uma coisa, pênfigoide é outra. Então, pênfigoide bolhoso. Pênfigoide bolhoso. Pênfigoide bolhoso é muito simples também. Geralmente ele acontece em idosos, tá? Idosos. E ele é contra M-desmossomo, tá? Vamos anotar aqui. Ele é contra M-desmossomo. Mais especificamente, o BPAG, aquele filamento transmembrana que eu falei. BPAG2, tá? Esse daqui, ó. BPAG2, tá? Então seria uma bolha, eu não desenhei aqui, então vamos desenhar aqui. Perceba-se a diferença. Como o M-desmossomo, eu vou escrever e falar, eu faço os dois ao mesmo tempo. Não vou não, só vou escrever. Depois eu falo. Como o M-desmossomo, ele liga o desmossomo à membrana basal, e o defeito está no M-desmossomo, perceba-se que a bolha ela é muito mais abaixo do que a bolha contra o DSG3. Ou seja, não há célula acantolítica no pênfigoide bolhoso, tá? A bolha é muito lá embaixo, beleza? Então vamos escrever aqui. Não há células acantolíticas. Outra informação importante que pode estar presente no texto, tá? É a infiltração de neutrófilo
eosinófilo. Bom, tem figode bolhoso? Já era. Vamos para a próxima aula. Próxima e última aula é sobre doenças desmielinizantes. Doenças desmielinizantes. Antes de tudo, vamos entender também alguns conceitos, tá? Como toda aula, bem simples, bem rápido. Oligodendrócito é o que produz a mielina no sistema nervoso central, tá? E célula de Schwann produz mielina no sistema nervoso periférico. Isso que a gente já está cansado de ver. Mas tem que saber isso para entender essa aula, tá? Nós temos que entender também uma lesão no sistema nervoso central, ela é muito mais prejudicial que no sistema nervoso periférico, tá? Que isso fique claro. A doença desmielinizante que nós vamos estudar no contexto aqui agora é a esclerose múltipla. Esclerose múltipla. Esclerose múltipla, galera, é uma doença que afeta a substância branca. Lembra? Na primeira aula que eu falei aqui, substância branca, maior quantidade de axônios, tá? É esclerose múltipla. E é uma doença desmielinizante. O que é desmielinização? É um termo que você perde a mielina, mas não afeta o axônio. Beleza, galera? Como que a gente faz o diagnóstico de esclerose múltipla? Tem vários jeitos. Primeiro, sintomas neurológicos, anormalidades de ressonância magnética, ou você pode também detectar anormalidades oligoclonais de IgG, tá? Quanto à patogenia da esclerose múltipla, nós temos uma reação de hipersensibilidade do tipo 4. Sensibilidade do tipo 4. Tá? Quais células estão envolvidas nesse processo? Nós vamos ter basicamente o CD4 estimulando TH1, que o TH1 vai liberar interferon. Interferon do tipo interferon tipo gama, vai produzir macrófago. Também você tem T-helper 17, pela interleucina 17 e interleucina 22 para gerar leucócitos. E os dois vão destruir mielina e oligodendrócito. Olha o problema. Por quê? Vou colocar destrói. Destrói mielina e oligodendrócito. Perceba, galera. Você destrói não só a mielina, mas a fonte dela. Por quê? O oligodendrócito, o oligodendrócito seria a fonte da mielina no sistema nervoso central, tá? Aí que está o X da questão, tá? Por que só não destruir a mielina? Os caras vão lá e destroem o oligodendrócito também, tá? Com isso, nós temos, com a mielina destruída, nós temos também os macrófagos pegando essa mielina, tá? Limpando ela, vamos dizer, que vão dar origem aos macrófagos espumosos. Macrófagos espumosos, tá? E ao redor da onde ocorre toda essa lesão, né, ao redor dos vasos sanguíneos da onde ocorre essa lesão, ocorre um infiltrado inflamatório de linfócitos, tá? E esse fenômeno é chamado de manguito perivascular.
mito perivascular. Tá? Com isso, nós temos a depressão de oligodendrócitos, tá? Com esse processo aqui, depressão de oligodendrócito. E uma vez que há depressão de oligodendrócito, há todo esse estrago, começa a ficar um espaço vazio ali no lugar. E aí ocorre o processo de astrocitose ou griose. Vou escrever aqui. Astrocitose ou griose. O processo de astrocitose ou griose é como se fosse um reparo do sistema nervoso central, semelhante a um processo de fibrose, tá? Você vai tentar preencher aquele espaço que está vazio devido à destruição, beleza? Basicamente é isso que acontece. E aí você pode dividir esses eventos em fases ativa e fase inativa, tá? Deixa eu só virar fora porque não vai ter espaço para escrever. Então, a fase ativa entraria o macrófago espumoso, lógico, indicaria que o processo está acontecendo, porque ele está ali limpando mielina. Macrófago espumoso. O manguito perivascular, porque assim como macrófagos, você também tem linfócitos entrando, tá? Manguito perivascular. E o começo da diminuição está iniciando a diminuição de oligodendrócitos, tá? Não começou a matança por completo. Vamos colocar aqui. Início da diminuição de oligodendrócito. A fase inativa. Galera, o vídeo começou a cortar porque eu fechei a janela para não fazer muito barulho do vento. E aí a GoPro está esquentando muito, ela está desligando. Vamos ver se ela não desliga mais. A fase inativa, a gente teria... Já até me perdi. Fase inativa, nós teria a depressão de oligodendrócito, tá? Agora sim começa a matança deles, tá? Depressão de oligodendrócito. O processo de astrocitose, processo de reparação, né? E a ausência de macrófagos espumosos. Galera, basicamente o conteúdo é isso. A GoPro vai desligar de novo, então eu tenho que encerrar. Aqui na primeira parte, eu falei que só tinha 2 camadas de cerebelo, mas tem uma terceira, tá? Chama camada granulosa. Tá? Então fica aí a revisão do MIT. Galera, bons estudos e um ótimo abraço. Abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. GoPro, pare de gravar.